No governo federal, quando cria a secretaria, né, a gente tentou chamar o conjunto de um lado, das instituições formadoras e dos gestores, para discutir o que estava acontecendo em relação à formação, né, e daí se monta uma proposta de política de educação em conjunto com todas as instituições. Participou a Associação de Reitores, Pró-Reitores, as associações, a Andes, todas as instituições possíveis e imagináveis, tanto na área técnica quanto no ensino superior, a Rede Unida, né? Nessa discussão se montou um projeto, então, uma proposta de política que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde e depois virou uma resolução do Conselho Nacional de Saúde. E na área do trabalho, basicamente, a gente tentou começar. Primeiro, a gente tinha uma situação de trabalho que vinha do governo anterior, que foi a questão da regulamentação dos agentes comunitários de saúde, que, na realidade, é a categoria mais organizada do conjunto dos trabalhadores de saúde, enquanto saber usar a sua força dentro do Congresso Nacional. Não é à toa que eles aprovaram 2 emendas constitucionais, legislação, etc. E tal. Eles mobilizam o país, eles mobilizam o conjunto dos deputados, eles vão para cima. E a gente fez todo um processo de negociação com eles, tanto em relação à formação, também havia uma pressão, quer dizer, no momento que a gente entra no governo, o Ministério Público do Trabalho entra no governo federal, o Ministério Público do Trabalho entra com processo contra o Ministério da Saúde em relação aos agentes comunitários de saúde primeiro e depois em relação aos profissionais de saúde da família. Como é que tu não regularizava a situação dessas pessoas. Eu peguei só a parte do processo referente aos agentes comunitários de saúde. Mas, então, de um lado a gente tinha isso, de outro lado havia já a decisão do Conselho da criação da Mesa Nacional de Negociação. A Mesa Nacional de Negociação, a gente chama o conjunto das instituições, ela volta a criar a Mesa de Negociação, ela se torna um espaço de discussão entre o conjunto dos trabalhadores, mais os gestores, mais uma parte do setor privado em relação à questão do trabalho, né? Aí eu acho que uma das questões fundamentais que o pessoal da mesa conseguiu fazer, na época que eu estava na secretaria, foi conseguir negociar a questão de cedência de servidores públicos estaduais e federais para os municípios e volta e ida, porque assim, mudava governo, o que acontecia, o município pegava e mandava todo mundo de volta para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde, né? E para a secretaria, porque era do governo anterior. Então, se criou foi negociado todo um padrão de como é que seria essas idas e vindas, né, que criou o critério. Então, eu acho que a mesa conseguiu uma série de pequenos avanços, mas pequenos avanços que para um conjunto de trabalhadores foi fundamental. Nesse momento, uma grande parte dos trabalhadores dos municípios eram originários de estado ou do antigo INAMPS. Além da mesa, teve toda a questão da realidade, que é um problema que a gente tem até hoje, é definir, afinal, quantos trabalhadores nós somos, quem são os trabalhadores de saúde, né? Um segurança, um motorista, alguém da recepção de humanidade, alguém que trabalha na informática, é um trabalhador de saúde ou não. E aí eu acho que existe uma experiência que foi extremamente interessante, que foi durante 13 anos a direção do Grupo Hospitalar Conceição, que ali se discutiu muito isso, e se trabalhou muito no entendimento de que todos os trabalhadores do Grupo Hospitalar Conceição, porque não é um hospital,
São vários hospitais, mais uma rede de unidades de saúde, mais algumas unidades de especialidade, e todos os trabalhadores são trabalhadores de saúde. Né? Então, desde a formação, na parte desde o segurança até todo o pessoal de informática, todo mundo, né? Desde a discussão da formação e a discussão de carreira, de todas essas questões. E a gente tentou chamar o conjunto das entidades, dos conselhos profissionais e das associações, porque, assim, na realidade, dos profissionais de nível superior, dos trabalhadores de saúde, tu tem as associações de ensino, tu tem algumas que têm estilo ABEM, né? Que na realidade tem algo que faz tanto como associação de ensino, mas também como uma sociedade mais acadêmica da discussão sobre enfermagem. Tu tem os sindicatos e tu tem os conselhos profissionais. Né? E muitas vezes eles se entendem, muitas vezes teve problema. Por exemplo, na área de enfermagem, no meu tempo era o grande problema do COFEM, né, e do Corim do Rio de Janeiro, toda a história de assassinatos e etc. que houve. E que não é uma discussão muito fácil, né, e principalmente com a categoria médica. Né. A gente teve problemas em relação ao trabalho, de pensar, a gente vinha desde a época do Rio Grande do Sul, a gente criou lá uma residência multiprofissional, que entrava, residência multiprofissional de saúde, que entrava profissionais que era médico, enfermeiro, tinha gente de artes, tinha gente de informática, tinha gente de educação física, porque era em áreas de saúde mental, de doenças sexualmente transmissíveis. A gente foi tentar fazer isso no governo federal e a reação do Conselho Federal de Medicina foi enlouquecedora, porque residência é uma especialidade médica, cara. Quer dizer, é uma palavra que só pode ser usada, né, naquele momento para a categoria médica, e médico não pode se misturar às residências. Eu lembro que eu brincava muito com o menino que era presidente do Conselho Federal de Medicina. Ele é oncologista, ele é do Amazonas, e eu digo, tá, me diz uma coisa, porque ele tinha uma clínica oncológica famosa em Manaus. Eu digo, tu trabalha assim? Não, tem enfermeira, tem assistente social, tem psicólogo, etc e tal. E esse pessoal, quando foi trabalhar contigo, ele sabia trabalhar em oncologia? Não, a gente teve muito trabalho, teve todo um pedaço de formação, etc e tal, passou quase 2 anos. Eu digo, e por que o médico que faz a mesma coisa contigo, tu pegaste ele na faculdade de medicina, ele também não tinha formação, ele é residência, o resto pessoal né? É assim. Então, a residência, e a origem da briga das residências é uma origem do movimento estudantil, dos estudantes de medicina, que brigaram para não ser mão de obra, que faziam estágio e acabavam como mão de obra sem ser remunerada e sem garantir formação, com diploma, com reconhecimento. Né? Então, só que depois virou uma propriedade, a palavra residência, uma propriedade da categoria médica. Agora, o que eu tinha falado antes e eu não continuei foi, na realidade, a gente não tem informação, até hoje, tá? Real do conjunto de profissionais que a gente tem no país. Tu tem informação nos conselhos regionais, nos conselhos profissionais, tu tem informação dentro hoje de um sistema do Ministério da Saúde, né? Mais informações, por exemplo, hoje a gente estava discutindo lá no Conselho Nacional de Saúde, na Comissão Internacional de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, um projeto de um município que fica, não lembro qual era o município, Balneário Camboriú.
tá? Que é um município grande de Santa Catarina, etc. E tal. Pelo registro do Ministério da Saúde, tem 12 odontólogos em Camboriú, é impossível. Então, a gente tem um grande problema na base de dados, a gente tem um grande problema de ter a realidade, quem é o conjunto desses profissionais. Isso as 15 profissões específicas da saúde, que fará o conjunto de outros profissionais, por exemplo. Hoje não vi, nenhuma gestão de saúde vive sem ter advogado, por exemplo. Todas as questões de medicamento, de tratamento, etc. e tal. Então, tem um conjunto de outros profissionais que estão se especializando em direito sanitário, em formação na área de saúde, etc. e tal. Então, tem que, esse quadro, apesar de todas as pesquisas, a gente não tem. Né? Isso é algo fundamental para conseguir se ter, afinal, quem é o conjunto desses trabalhadores. Ainda depois se tem entradas mais médicos, quer dizer, a gente sempre teve algumas formas alternativas, tem a entrada das organizações sociais, das fundações, quer dizer, tem várias formas que, pelo movimento sindical, não consegui encarar de frente a questão. Vamos discutir as várias formas que estão acontecendo. Né? O movimento sindical, na sua grande maioria, tomou uma posição, não, nós somos contra, nós queremos vinculação direta, etc. E tal, papapá. E com isso, o salve-se quem puder, o fazer do jeito que quiser, acontecer no país inteiro. Então, hoje, o país tem as formas mais diferentes de relações de trabalho, de organização. O Rio de Janeiro, né? Tu tinha estrutura no Rio até o governo do Maia, né? Do César Maia, pai do Dr. Rodrigo, que era basicamente hospitalar, né? Os hospitais originários do Ministério da Saúde. Quando a prefeitura e quando o César Maia, a gente primeiro intervém, quer dizer, requisita os hospitais do Rio de Janeiro, era um absurdo o que estava acontecendo ali, mas não tinha uma rede básica nenhuma, não tinha atenção básica nenhuma, não tinha saúde da família, não tinha nada. O Eduardo Paes assume e monta toda uma rede que está na mão de organizações sociais. Né? E organizações sociais que são, na realidade, extremamente complicadas, porque assim, uma das organizações sociais do Rio de Janeiro se chama Fiotec, que é a fundação que é ligada à Fundação Oswaldo Cruz. Né? Então, é uma fundação que virou organização social para na realidade, montar equipes para as clínicas de saúde da família e para as unidades de pronto atendimento e para os CAPs e para toda a rede básica de saúde. Tu teve uma outra organização que trabalha no Rio, é a Unirio. Não é a Unirio. É uma organização, é um movimento quase como Médicos Sem Fronteiras, né? E como organização social, tem uma parte do Rio de Janeiro que as clínicas de saúde da família são ligadas a ela. Então, tu tem uma situação hoje de organização do trabalho completamente enlouquecida. Né? E que aí eu acho que a responsabilidade foi da gestão, que foi acabando deixando assim, algumas tentativas houveram no fim ali no fim dos 2005, de tentar montar uma discussão via Ministério do Planejamento sobre as organizações sociais, sobre fundação estatal de direito privado, etc. e tal, mas não se conseguiu juntar todo mundo e daí as coisas foram acontecendo. Então, o rearrumar essa tela completamente quedada, né, é extremamente complicado. E por responsabilidade tanto de gestão quanto do próprio movimento sindical de fazer isso.
Então, acho que assim, os grandes problemas que a gente tem, de um lado, é ter a informação correta, ter informação de dado confiável, de quem são os trabalhadores, aonde é que eles estão, qual é o vínculo de trabalho, a história de ter 3, 4 vínculos. Né? Eu sempre briguei, isso é outra questão de discussão que é famosa, 6 horas semanais, 6 horas diárias. Eu sempre gozei muito do pessoal da enfermagem, até que eles me chamavam de 36 horas, era o pedido que eu tinha. Eu digo, gente, as 6 horas de vocês vai significar que o povo da enfermagem, dos 3 empregos que tem hoje, vai ir para 6. Tá? Ontem, o dia que eu cheguei, eu tive uma crise meio de hipertensão. Quando eu cheguei aqui, eu pedi para o pessoal me levar para o serviço médico aqui da empresa que hoje administra o aeroporto daqui. Os 2 técnicos de enfermagem têm 3 empregos. Um trabalha no hospital de base, outro trabalha no hospital de Taguatinga, trabalham lá na Transamérica, não sei o nome da empresa que administra o hospital, o atendimento médico ali, atendimento de saúde do coisa, e trabalham em alguma instituição privada. Então, o cara não tem tempo para ver família. Então, este é o outro problema. Isso é um problema de salário que faz com que uma grande parte dos trabalhadores, principalmente a maior delas, que é a enfermagem, trabalhe em vários lugares. E acaba acontecendo uma série de problemas de atenção, né, que na realidade não é a responsabilidade. O sujeito troca remédio, o sujeito, porque na realidade ele está 26, 30 horas trabalhando, né, e perde, quer dizer, ele não consegue mais acompanhar. Então, isso é uma questão séria, né, a questão de discutir, que a questão básica é como eu vou... E isso eu acho que os ACS entenderam direitinho, né? Hoje eles têm um salário maior do que muita gente na área de enfermagem. Na briga deles, eles brigaram por salário, não por redução de carga horária. Eles brigaram por continuar ligados ao lugar onde eles estão. E o povo na realidade, brigou por uma coisa que partia de um princípio correto, que eu preciso ter hora para lazer, mas não é, na realidade não foi substituto por lazer, foi substituto por mais trabalho. Né? E daí eu concordo com o Postman, a gente esquece, e na área de saúde isso é evidente, que hoje o mais trabalho não é só essa hora trabalhada em que eu tô na unidade de saúde. Com o celular, com o computador, com coisa, eu trabalho 15, 20 horas porque eu continuo, por exemplo, o povo que trabalha na gestão acaba não só trabalhando aquelas 8 horas que ele passa no lugar, ou 5 horas, ou 6 horas que ele passa no lugar, ele trabalha o dia inteiro, ele trabalha o tempo inteiro. Né? Porque ele passa respondendo as coisas. Então, esse trabalho que a gente não conta é outra coisa que na área de saúde a gente tem que discutir muito. Né? O que isso significa de desgaste para o trabalhador e como o trabalhador acaba não contando isso como trabalho, né? Não vendo isso como trabalho. E a outra questão é como é que a gente volta a juntar esse povo todo. Né? Esses trabalhadores como um todo, o próprio pessoal que está na formação, né? O respeito, o trabalho valer como formação. É um absurdo. Hoje, por exemplo, tinha cursos lá, porque a gente, a Comissão Interinstitucional de Recursos Humanos, ela aprova, ela dá parecer sobre criação de curso. Então tinha muita coisa assim, a avaliação do avaliador do INEP do curso.
Não, tem muito, o curso é lá no interior do Amazonas. Tem muita pouca produção, só tem 3 artigos publicados, a média de artigos é 3 por pessoa. Agora, todo o trabalho, provavelmente as pessoas trabalham, o trabalho nunca vale, para cá, para o CNPq, não vale absolutamente nada. O sujeito ter sido gestor, o sujeito trabalhar numa unidade de saúde, orientar todo o povo que passa de estágio lá, o sujeito ser o pessoal da enfermagem, que faz toda a parte de desenvolvimento dos agentes comunitários de saúde. Isso não vale nada. Nem enquanto carreira, dentro, se tiver alguma carreira em algum lugar, nesse lugar, nem dentro da academia. Então, o valor do trabalho é outra questão. O trabalho não é só escrevendo o mesmo artigo, né, com 50 versões diferentes que eu mudo um pedacinho, né, e daí eu tenho 10 artigos publicados sobre a mesma coisa, né, enquanto que esse sujeito está trabalhando o tempo inteiro e não tem, inclusive, tempo para pensar sobre o seu trabalho. Eu trabalhei num projeto agora, há 2 anos atrás, do Educação, do Educa, que era chamado Educação Permanente em Movimento, em que a gente, era um curso à distância, mas basicamente os alunos eram ou trabalhadores de saúde ou trabalhadores da área de educação ou de áreas próximas à educação, por exemplo. Uma das pessoas do Piauí era professora da Faculdade de Turismo, do Vale da Parnaíba. Ou então militantes do movimento social, né? Militantes e basicamente o trabalho, o TCC deles e toda a discussão que foi feita via a distância, eles tinham uma série de textos, etc. e tal, foi fazer as pessoas pensarem sobre o seu trabalho, né, o seu movimento, o que estava mudando, o que dava para mudar. Por exemplo, uma das coisas mais bonitas que eu vi era uma menina assistente social que ela trabalhava com crianças vítimas de violência, né? E ela não conseguia nem lidar nem com os pais e nem com os trabalhadores. E daí ela começou a pensar como fazer isso em cima de toda a discussão com o conjunto das pessoas. Então, criar esses espaços de pensar o trabalho, né, e pensar o como fazer isso do outro jeito, eu acho que também é algo que é um desafio para o setor saúde, como para qualquer setor. Da Secretaria de 2013 a 2005, na realidade a gente começou a construir coletivos de discussão e coletivos de atuação em relação a todas as questões, né? Desde a questão da formação, de mexer aí mesmo, de mexer nesse bebedeiro, né? A gente teve imensas discussões com o Ministério, de um lado com o Ministério da Saúde, a gente pegou desde o Cristóvão, ministro, depois pegou o Tássio, ministro, depois pegou o Haddad, ministro, né? Com Cristóvão, a gente vinha num processo que a gente ia conseguir trazer para dentro do Ministério da Saúde toda a parte das residências, etc. e tal. E isso significaria fazer uma coisa que depois, na época do Eiber, se conseguiu, né? Que é começar a definir, a Lei dos Mais Médicos faz isso, né? Define a necessidade de estabelecer como pré-requisito a residência em medicina geral comunitária e essa questão das residências multiprofissionais, quer dizer, a necessidade
eu ter uma equipe multidisciplinar e de que todo o conjunto de trabalhadores tem direito à formação. A gente vinha numa discussão, só que isso, com a entrada do Tarso, começou a discussão toda de novo. Ele coloca na comissão de residência médica uma pessoa que é móveis e utensílios da Sociedade Brasileira de Medicina Clínica, e que tinha uma posição absolutamente contrária a isso, né? Até em relação à própria categoria médica. Então a gente não conseguiu andar, né? E com o Haddad foi mais complicado ainda. O Haddad, a origem é USP, né? O Haddad é professor da Faculdade de Direito da USP, e o Haddad partia do princípio que a universidade é autônoma para fazer, etc. Eu digo, olha, meu filho, brigar pela autonomia universitária, eu briguei como movimento estudantil, com dois objetivos. Um, que a gente tinha direito, tinha que ter direito dentro da universidade a discutir qualquer coisa e ler qualquer coisa, e de outro lado, que o papel da universidade era servir a sociedade. Não, determinado governo. Tu está me dizendo que a USP pode decidir como é que vai ser as residências, como é que vai ser o curso, etc. Então, eu acho que nem a USP, nem ninguém. Ela vai ter que, em conjunto com a sociedade, com os gestores, fazer essa discussão. Então, foi um processo difícil e complicado aí. Em relação ao ensino técnico, a mesma coisa, né? A gente vinha, se pegou um processo anterior do governo Fernando Henrique, de um convênio com um dos bancos internacionais de formação de auxiliar e técnico de enfermagem. Se formou mais de 300 mil profissionais. De um jeito ruim, uma grande parte, outra parte não, mas uma grande parte acabou ajudando a criar as escolas privadas, né? E algumas escolas de porta de sala, né? Só que se discutiu esse pedaço e não se discutiu como é que, dentro do trabalho, essas pessoas iam sair de atendente de enfermagem para técnico de enfermagem. Quer dizer, não adianta ter acesso à formação e depois não significar nada para alguém que tem carreira, né? E isso não foi levado de forma coletiva, e a discussão com o CONAS e com o CONASENS sobre isso foi extremamente complicada, inclusive com companheiros nossos. Isso aconteceu em relação ao agente comunitário de saúde, quando na discussão com eles propõem a necessidade de formação, e se a gente discute isso com o MEC, né, que era o secretário de Educação Técnica e Tecnológica do MEC, era o Ibanes, que foi reitor aqui na UNB, e o secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho era o ex-presidente do Sindiquímica do ABC. E a gente acabou discutindo, né, e havia uma posição, tanto do Ministério da Saúde, quanto da Educação, quanto do Trabalho, de que no mínimo um trabalhador da área de saúde tinha que ter formação técnica. E formação técnica não é o técnico de apertar botãozinho, é ter acesso ao ensino médio, é ter uma formação profissional. E que não é porque o agente comunitário de saúde é alguém que mora no lugar que ele não tem que saber como se relacionar com as pessoas, ele não tem toda uma formação necessária. A gente montou junto, MEC, Ministério da Saúde, e mais com a participação do Ministério do Trabalho, as diretrizes curriculares para o curso de formação técnica. A maior resistência que a gente teve, apesar de eles estarem na comissão, participarem da criação disso, foi do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Porque para eles se eu formar o sujeito como técnico, ele vai querer um salário maior. Ele quis, mas ele foi buscar onde ele tinha que buscar, né? E conseguiu, porque se mobilizou, porque lutou, etc. e tal.
Né? O que acabou não acontecendo na área de enfermagem. Na enfermagem, até hoje, tem gente que inclusive se formou como enfermeiro e continua, porque é esse outro problema daí da carreira, que é a discussão que a gente sempre fez. O sujeito não consegue sair de alguém que é atendente para alguém que é enfermeiro. Ele acaba cada vez tendo que fazer concurso, ele não consegue andar, né, dentro de uma carreira enquanto um processo de formação vinculado isso ao trabalho. Então, eu acho que esse foi um dos problemas que a gente teve. O outro eu já falei, a questão de conseguir organizar as informações, conseguir um espaço de discussão com conselhos extremamente resistentes, né, a mudanças. Tu junta os conselhos no momento que tu tem que, de novo, é aquilo que eu comecei lá no início, quando tem coisas que atingem todo mundo. Por exemplo, um mês atrás, teve em Porto Alegre uma reunião, um dia de uma chuvarada que demoliu Porto Alegre. Tinha uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre formação de graduação à distância na área de saúde. Todos os conselhos das 15 profissões de saúde estavam lá, né, com gente de vários lugares, tinha umas 100 pessoas, para discutir, e todo mundo defendendo, não, a gente tem que mexer. Então, a gente tem que achar determinadas questões em comum e juntar em brigas que são... É um absurdo pensar que eu vou formar um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um fisioterapeuta, né, num curso à distância. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu faço esse processo em relação à carreira, em relação à sua vida profissional? Então, eu acho que, em relação à questão do trabalho, tu tem essas questões. A gente acabou não conseguindo que o movimento sindical topasse determinadas discussões. Estilo que eu falei, Fundação Estatal de Direito Público. Vamos discutir organizações sociais, vamos discutir sério e qual é a saída do setor de saúde em relação a isso. Qual é a responsabilidade do governo federal, do governo estadual, do governo municipal em relação ao custo das pessoas. O entender, aí é uma questão de concepção de sistema único de saúde que eu tenho, que o SUS é tudo. Né? Um consultório particular, ele é sistema único de saúde. Tá? Porque o que a legislação diz é saúde de relevância pública, cabe ao poder público controlar esse setor. Então, esse sujeito, mesmo que seja atendido no consultório, o consultório tem que ter cumprir todas as exigências, esse cara tem que estar cadastrado, a gente tem que saber que sujeitos que a gente tem que formar, porque o que a Constituição aprovou não é um sistema estatal. Agora, é um sistema que é controlado pelo setor público. Então, nós temos que assumir esse controle. E nós temos que assumir que carreira a gente precisa, não só no setor público, como também no setor privado. Né? Alguns hospitais de excelência, como o Sírio, etc., eles têm carreira. Né? Então, essa discussão de se a contratação vai ser CLT ou se a contratação vai ser estatutário, o GHC, todo mundo é CLT. O GHC, a sua origem é uma instituição privada, que foi assumida pelo Estado, porque faliu, pelo Estado brasileiro, pelo governo brasileiro. Tem gente primeiro, tem carreira, apesar de ser CLT, e tem gente que tem 30, 35, 40 anos de GHC. Então, não é o vínculo que garante essa questão. E nesse momento que a gente está com a reforma, essa reforma trabalhista, que de reforma não tem nada, quer dizer, ela é de retirada de direitos dos trabalhadores, da maior parte dos direitos, e ela é extremamente complicada e preocupante
para o setor saúde, porque ela possibilita tudo, né? Uma terceirização maior ainda e pior ainda do que ela já está. Eu acho que é fundamental que o setor discuta essa questão, né? Então, essas discussões que a gente andava um pouquinho e voltava um pouco, né? E eu acho que nos ajudaram a acabar também saindo do mistério, né? Porque a gente foi, eu acho que um pouco a mais do que o conjunto do governo ou eu sempre digo que a gente não era uma coalizão, a gente era uma colisão desde o primeiro governo Lula, não acho que começou agora, começou no governo Dilma, né? Então a gente acabou forçando muito a barra em várias questões, né? Na própria questão da requisição da rede do Rio de Janeiro, o povo enlouqueceu quando se resolveu fazer aquilo, né? Mas era o único jeito de mostrar o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, e graças a isso se acabou montando uma estrutura via organizações sociais, mas hoje a população do Rio de Janeiro tem uma boa parte, uma atenção básica decente. Não sei se conhecem as clínicas de saúde da família, se vocês conhecem as clínicas de saúde da família do Rio de Janeiro, mas vale a pena, né? Agora, as relações de trabalho são de uma organização social. Uma delas, e daí, essa coisa, uma delas é a Fiocruz, a própria criação das fundações ligadas às universidades ou ligadas à Fiocruz, como a fundação ligada à Fiocruz, quer dizer, como a administração direta não consegue fazer determinadas coisas, tu acaba criando um caminho por fora, a fundação da UNB. Tu cria um caminho por fora e para poder fazer as coisas, né? E ela acaba indo mais além, como se transformar como a Fiotec numa organização social. Então, essas discussões que têm a ver com trabalho, mas tem a ver como é que eu estou organizando a gestão, né? Como é que eu estou fazendo a gestão pública, o que é gestão pública, o que é gestão estatal, né? Que são duas coisas diferentes. Como é que eu subordino as coisas ao interesse público, eu acho que é os problemas que a gente tentou discutir nesse tempo. A discussão dos hospitais universitários, né? Que foi outro problema extremamente complicado, que os hospitais universitários faziam o que queriam no país, né? Prestavam os serviços que queriam, etc. E tal. A gente criou, junto com a Secretaria de Atenção à Saúde, que era o SOLAD que coordenava, mas a parte essa hospitalar estava subordinada ao Dr. Chioro, que depois foi ministro da Saúde. A gente montou toda uma rediscussão sobre responsabilidade, que papel tem um hospital universitário, qual é a sua relação, qual era a sua relação com a rede, qual era a sua relação em termos de carreira, em termos da formação das pessoas, em termos do seu saber de como passar isso, da sua relação com os servidores, né? Tem alguns lugares que isso foi um processo extremamente interessante. No Rio Grande do Sul, se tu pegar o Hospital Universitário de Santa Maria, e a gente acabou, na minha época de secretária, acabou assumindo uma casa de saúde, um hospital pequeno de lá, que era basicamente a maternidade da cidade, que era dos ferroviários de Santa Maria. Santa Maria, ela conhece, é perto de Alegrete, é o centro do estado, era um centro ferroviário. Hoje, basicamente, Santa Maria é conhecida pela tragédia da Boate Kiss, mas ela é uma cidade universitária e tem esse hospital. E essa maternidade a gente acabou montando, assumindo conjuntamente o Hospital Universitário de Santa Maria, a Secretaria do Estado, a Prefeitura de Santa Maria, o Conselho Municipal de Saúde, criou um conselho gestor, né, e conseguiu com isso liberar dentro do Hospital de Santa Maria uma série de coisas que já não tinha mais condições de fazer lá dentro, começou a fazer dentro da Casa de Saúde. Então tu pode criar formas
e de relação de trabalho, de relação de gestão extremamente importante se tu conseguir discutir de uma forma mais aberta, né? Mas aí o movimento sindical tem que se abrir para isso, entende? Os movimentos sociais têm que se abrir para isso. A gente teve um processo que foi extremamente interessante, que vem desde também lá do Estado, que foi um que a gente chamou de Versus, né? O Versus, a gente foi uma proposta que a gente criou junto na Escola de Saúde Pública lá do Rio Grande do Sul, trabalhando com estudantes primeiro, um ano foi com estudantes basicamente de todas foi aberta a inscrição para estudantes de nível superior que estavam interessados em conhecer nas férias, passar 15 dias conhecendo o SUS em determinadas regiões, né? Então, é vivência no SUS. Então, o povo viu desde reunião de conselho, reunião de hospitais universitários, de hospitais privados. Naquele tempo tinha casos de zoonoses no Rio Grande do Sul, de zoonoses não, de aftose, desculpe. De aftose no Rio Grande do Sul. Eles acompanharam o trabalho conjunto da Secretaria da Agricultura e mais o governo do Estado, a Secretaria da Saúde, porque esse é um outro problema que acontece no SUS. Os trabalhadores da saúde não conhecem o serviço de saúde. O sujeito reclama a pessoa que trabalha na unidade de saúde reclama do hospital, mas nunca botou o pé lá dentro, nunca soube como é que é. Ou o cara do hospital reclama, né, por que o fulaninho está me mandando gente, por que ele não resolve lá? E ele também não conhece o que é feito aqui. A gente fez o Versus em 2013 no Rio de Janeiro e fez na Rocinha, uma das partes, daí era com alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e fez com alunos aí oriundos aqui basicamente da URGS, da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul. Tinha gente de tudo que é a área, desde médico até profissionais não ditos saúde, mas que estavam interessados em trabalhar nessa área. E a gente ficou num hotel na Lapa, tá? Que era um hotel barato, e que na frente tinha um boteco, daqueles botecos que a Lapa tem, de música, etc. Tal, que é bem pertinho do Teatro Municipal. E um dia a gente estava sentado numa mesa, os meninos, eu estava junto, e apareceu uma enfermeira que era chefe da enfermagem da pediatria do Miguel Couto. Tá? O Miguel Couto é a referência para assim. E daí ela disse, não vale. O povo todo estava fazendo, já estava 3 dias andando na Rocinha, isso é antes da unidade pacificadora da Rocinha. O pessoal tinha andado na Rocinha já 3 dias, visto, porque lá em cima a Rocinha tem uma unidade que é uma clínica de saúde da família, uma unidade de saúde mental e uma unidade de pronto atendimento. Se esse povo manda todo mundo aqui para baixo, todo mundo vem para o Miguel Couto, não sei mais o que. Eu digo, tá, então eu vou propor para o pessoal que a gente vá conhecer lá o teu serviço, vá para a emergência. Daí fomos para a emergência consegui convencer o povo, porque o pessoal basicamente só queria ver as clínicas de saúde da família. Daí eu chego na emergência, eu acho que tinha umas 100 pessoas sentadas naquela. O Miguel Couto é uma doideira, não sei como é que tá agora. Naquele tempo era um horror. Daí eu digo, tem alguém aqui da Rocinha? Eu tinha umas 100 pessoas. Daí me levantou um senhorzinho e disse, eu sou da Rocinha. Eu digo, mas... Daí eu virei para ela e disse, vem cá, que deu o povo todo da Rocinha. Daí tinha gente, daí eu comecei para ela, da onde a senhora? Eu sou de Copacabana, eu sou do... Era a parte de baixo da cidade. Porque os problemas estavam começando a ser resolvidos lá em cima. Mas ela nunca tinha botado o pé lá em cima.
Então, essa coisa do trabalhador de saúde conhecer a rede como um todo, quer dizer, não é só o estudante que conhecer a rede, é preciso que o trabalhador conheça o conjunto dessa rede e vivencie um pouco e troque, faça troca sobre as suas experiências. E não dá para achar que do Oiapoque ao Chuí a gente vai fazer coisas iguais, né? Isso foi várias discussões na mesa nacional de negociação, é de que, gente, mesmo princípios diretrizes para plano de carreiras, cargos e salários, vamos dizer que fosse tudo bonitinho, tudo, não existisse organização social, não existisse nada. Já era um problema, o que fará um país com essas diferenças, com os problemas que a gente tem de acesso, né, com o jeito diferente que as pessoas se organizam, né? Então tem que pensar como é que eu vou construir essas coisas em cada lugar, e construir junto com os gestores, junto com os trabalhadores, junto com os conselhos municipais de saúde, junto com os movimentos sociais, né? E daí eu acho que o papel dos movimentos nessa discussão ele foi fundamental, entende? Porque eles questionavam muito, principalmente o pessoal das mulheres trabalhadoras rurais e do próprio MST, a relação dos trabalhadores de saúde com eles. E aí vem a briga que eles têm há muito tempo, de como sempre, porque eles sempre foram considerados, nós estamos fazendo caridade com vocês, né? A atenção ao trabalhador rural ainda está pensada como alguém que não paga por isso, né? Como se imposto e contribuição social não existisse e as pessoas não contribuíssem. Isso tu vê tanto em região onde tem muito trabalhador rural, ou região como o exemplo de Alegrete, onde tu tem muito peão que passa o tempo, que tem quase uma relação escravocrata, porque o Rio Grande do Sul é um estado que foi bastante escravocrata, né, por causa de toda a questão da carne que ia para o ciclo do ouro, para o ciclo da cana-de-açúcar. Então, a relação dessas pessoas, dos trabalhadores de saúde com essas pessoas é uma relação que parece que eu estou fazendo eu estou fazendo uma dádiva, né? Então, essa questão da relação entre o trabalhador e a população, entendendo que do outro lado eu tenho um sujeito que tem os seus direitos, né, que tem que ser respeitado, ela é uma questão, para mim, também que a gente passou o tempo inteiro discutindo, e que o movimento social foi muito para cima, as mulheres foram muito para cima, o movimento negro foi muito para cima, né, a toda a discussão da saúde indígena, né, de como quer dizer, o pessoal tem outra várias tribos indígenas, quando fica doente alguém, fica doente a família. Então, no momento que ela vai procurar um serviço de saúde, a pessoa que está doente é a família, dando o serviço. Tem que pensar nisso e não tem que entender isso como algo que seja, que eu tenho que expulsar o resto, que tem que tratar, quem está doente. Então, tem várias coisas do entender as culturas diferentes do país, o jeito que está estruturado cada lugar, né? Que não tem receita de bolo que funcione para esse país como um todo.